vida do teu filho. Obrigado, ó Pai, pela sua família, pelo seu ministério. Guarda, Senhor, no teu amor e na tua graça. Guarda, Senhor, a sua vida, a sua família, todos os seus projetos, seus sonhos. Como ele tem sido instrumento do Senhor, que seja nesta manhã, que o Senhor o use, ó Pai, para falar conosco, para que nós possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais esse dia, mais essa manhã maravilhosa que nós temos para pensar a palavra de Deus. Você que tem a revista aí, por favor, abra na lição de número 2, que é a lição que nós vamos meditar essa manhã. E eu quero reler os textos bíblicos que a lição aponta aqui. Primeiro está em Mateus capítulo 8, versículos 2 a 4. Mateus 8, 2 a 4. Depois Marcos 5, 25 a 29. Marcos 10, 42 a 45. É uma lição extremamente importante, visto que como tema básico da revista são os princípios básicos para o viver cristão. E essa aqui, o tema dela, serviço e fé, é extremamente importante. Primeiro porque serviço e fé são dimensões gêmeas. É impossível haver fé cristã sem serviço. Se essa fé não tem serviço, ela não é cristã. A fé cristã trabalha. E se tem uma certeza que você pode ter na sua vida, para o resto da sua vida, é que nunca vai faltar serviço. Amém, irmãos? E nem vai sobrar fé, porque fé não é uma coisa do exagero. Fé é do momento. Não existe fé de gigante, fé de... Tanto que eu não gosto da expressão que muita gente usa, que não é bíblica, é uma expressão usada por nós, heróis da fé. Fé não é coisa para herói, fé é coisa para nós. Se fé fosse coisa para herói, eu não estaria aqui hoje. Amém, irmãos? Porque no meu caminhãozinho tem mais dúvida do que fé. Se eu estou de pé aqui hoje é porque eu estou vencendo cada dúvida dessa. Não tem a ver com heroísmo, não tem a ver com X-Men de Deus. Aqui todo mundo é homem, mulher, de carne e osso, fracassa, tropeça, cai, e se não fosse a graça não estaria vivo aqui hoje. Se você está vivo aqui hoje é porque essas dimensões se complementam. Deu para entender? Serviço e fé são duas coisas que você age para os outros e para você. Nunca vai acabar serviço para os outros e nem para você. É um trabalho sempre que se faz dentro e que se faz fora. Você trabalha a sua fé o tempo todo. E nessa fé trabalha para os outros. É uma linha de mão dupla o tempo todo. Serviço e fé. Portanto, se você conhece alguém que fica o tempo todo com a síndrome do imperador, achando que todo mundo tem que servi-lo, ele esqueceu o que é ser cristão em algum ponto da caminhada. O ser cristão não tem a ver com o quanto a gente é servido, mas com o quanto a gente abre mão do ser servido e aprende a servir. Isso é fundamental. Deu para entender? Vamos lá, Mateus capítulo 8, os versículos 2 a 4 diz assim, ó, na versão da revista aí, ó. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te a sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O segundo texto é Marcos 5, 25 a 29. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes e agentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal.
E qualquer que, dentre vós, quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero aproveitar essa aula aqui e ficar nesses 3 textos. Amém? Porque esses 3 textos têm coisas extraordinárias. Na verdade, seria bom se fosse uma aula para cada texto, mas como não dá, vamos ter que ficar nesses 3 textos aqui nessa aula. O que é fundamental entender aqui, o próprio autor da lição, se você depois ler na sua casa com calma, vai trabalhar uma espécie de polaridade entre heróis e anônimos. E eu tenho uma grande dificuldade em compreender uma igreja que busca por heroísmo, porque isso é completamente anticristão. Ninguém aqui nessa igreja hoje pode dizer que é discípulo de um super-herói. Todo mundo que está sentado aqui hoje é discípulo de um homem que foi brutalmente assassinado pelo Império Romano porque pregou contra o que Roma dizia. Todo mundo aqui hoje é discípulo de um preso político. Não é? Não tem nada de heroísmo aí. Nós vivemos numa sociedade obcecada pela figura do herói. Não é à toa que nos últimos 10 anos, os filmes que mais renderam bilheteria em Hollywood foram filmes de super-heróis. Eles invadiram a mentalidade humana, porque a lógica que se tem é que você o mais rápido possível consiga ser maior do que é. Por incrível que pareça, a tentação do Éden ainda se faz ouvir. O homem querer ser mais do que homem. A grande tentação do Éden é o homem querer ser além do que já era. Um estado perfeito, andando com Deus, na viração do dia, estando com Deus, num jardim de perfeição e plenitude. Só que ele olha para uma árvore porque tem uma proposta. A partir dela, você vai ser igual a Deus. E o pulo do homem é tentar ser maior do que é. Até hoje é a grande tentação do humano, tentar ser maior do que é. A lógica que impera na sociedade atual é que você seja sempre maior do que o outro. Sabe qual é a lógica fundamental do pós-modernismo? Almoce o seu vizinho antes que ele jante você. É cada um por si, o diabo que arraste o último. Não é? A lógica que impera é que você tem que o mais rápido possível se assenhorar de todos. Aí a Bíblia tem umas coisas que são extraordinárias. Uma delas é que a Bíblia, em sua imensa maioria, é feita de anônimos. De gente que aparece uma vez ou outra. Você vai ver na revista aí que ele vai citar Febe, uma diaconisa que não aparece muito. Ele vai citar Apeles, que é um homem cooperador de Paulo, aprovado por Deus, e que só aparece uma vez na Bíblia, em Romanos 16:10. Mas que teve uma incrível capacidade de estar ao lado de Paulo, a ponto de Paulo usar para ele o mesmo texto que usou em 2 Timóteo 2,15, que aquele que se apresenta a Deus tem aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ele usou isso para Apeles. E ninguém nem sabe quem é Apeles, não é? A Bíblia é feita de gigantes anônimos. A Bíblia é feita de gente que fala muito sem falar demais. A Bíblia é feita de um extraordinário João Batista que conseguiu dizer: importa que ele cresça e eu diminua. Eu estava lendo um escritor esses dias que ele disse: você pega hoje os homens, eles vêm com um cartão, pregador, apóstolo, pastor, os caras botam lá no cartão um monte de título, um monte de coisa. Quanto mais coisa no cartão, o cartão é uma poluição visual por si só, é ou não é? É igual um pregador que eu conheci, que ele veio com um cartão com tanta bandeira dos países que ele passou, que eu achei que ele trabalhava na ONU. Um monte de coisa e tal. Aí esse escritor colocou: se João se encontrasse conosco hoje e nos entregasse seu cartão, provavelmente teria só uma frase no cartão de João: aquele a quem Jesus ama. Era o mais importante. Ser amado por Ele, estar perto dEle. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele chamou para intimidade. O texto de Marcos capítulo 3 diz que Ele chamou para estarem com Ele. Não chamou para fazer um monte de coisa, chamou para estar com eles. Aliás, dos 12 discípulos de Jesus, todos eles se transformaram em missionários. E o único que não virou missionário virou traidor. Você quer ser o quê? Nenhum deles era herói. Nenhum deles bombou, explodiu, detonou, foi para cima. Foi tudo para baixo, para lidar com os pobres, para lidar com gente pequena. Melhor de tudo, para entender de uma vez por todas que se a fé que eles professavam não servia para servir, não servia para viver.
Amém? No primeiro texto que nós lemos aí, e eu queria que você mantivesse a sua atenção nesse texto, Mateus capítulo 8, versículos 2 a 4, diz que veio um leproso. Lepra na Bíblia, e ele vai dizer isso depois, você lê com calma na sua revista aí, aliás, é uma espécie de apostila. Apostila vem do latim post ilam, depois dela. É para depois da aula, é para você pesquisar com calma. Amém? O interessante desse texto é que vem um leproso. Quem é leproso na Bíblia? É um indivíduo que vem marcado com um estigma terrível. A palavra lepra, que é usada no hebraico, ela tem infinidade de possibilidades de doenças de pele terríveis. Mas a mais séria é a lepra, que depois vai ser reconhecida como o bacilo de Hansen, a hanseníase que a gente conhece hoje. E o pior de tudo é que ela era vista como um castigo de Deus. Então nada melhor do que Jesus, o enviado de Deus, começar a curar essas moléstias entre o povo. Ele abre um leque extraordinário de que Deus não está rejeitando essas pessoas, mas as curando. O mais incrível de tudo é que quando vinha a ideia da lepra, o leproso era afastado da casa, afastado do convívio, afastado da sociedade, era visto com um estigma violento, ninguém queria estar perto, ninguém tocava, ele morria intocável. Para você ter uma noção, até recentemente, alguns anos atrás, os leprosos ainda eram vistos nessa ótica dos intocáveis. Na Índia, por exemplo, tem um autor, um médico cristão, que foi um dos homens capazes de revolucionar a medicina no âmbito da lepra, e cristão, chamado Dr. Paul Brand. Paul Brand foi o homem que descobriu que o bacilo de Hansen mata as conexões e tensões nervosas. Então o leproso não sente dor. E aí que está o grande problema da coisa. Justo a dor que a gente passa a vida inteira orando para Deus tirar, é o que o leproso pede para Deus devolver. Sabe quando você encosta o dedo no ferro quente e tira? Essa sensação ruim te protege de não estourar o dedo. O leproso não tem essa sensação, então coloca a mão e ela queima sem que ele perceba. Na Índia, que tem uma das maiores populações de ratos do mundo, muitos e muitos casos de leprosos que dormem à noite e quando acordam têm o pé roído por ratos, porque eles não sentem nada. Tem o caso de um leproso que é um absurdo, porque ele perdeu todas as sensações. O leproso não faz uma coisa que você está fazendo agora e nem agradece a Deus, por isso que é piscar. Você já agradeceu a Deus? Senhor, obrigado porque eu estou piscando. Você já agradeceu? Mas o que você faz aí lubrifica a córnea. O leproso não faz isso, então a córnea seca e ele fica cego. Agora imagina com um homem cego, insensível ao toque e o pior de tudo, teve que tomar streptomicina. E isso acabou invadindo o seu ouvido, fez com que ele ficasse surdo. Sabe como ele morreu? Cego, surdo e insensível ao toque. Vivo, porém morto. A lepra faz isso, e a Bíblia coloca a lepra como um símbolo do pecado, porque o pecado também faz isso, mata as tensões nervosas da alma, então você não sente a ação do Espírito Santo, nem em você, nem na igreja, você fica cego, fica surdo e insensível, está na igreja para absorver, mas não para ser, para de servir, para de viver, não tem fé, não tem serviço, não tem vida, pecador e longe de todos. Só que aí entra Jesus na história. E quando Jesus entra, olha o que diz o texto: veio um leproso e o adorou. Se tem uma coisa que me encanta, é que geralmente são os despossuídos, detonados, destruídos que resolvem adorar. As melhores adorações da vida vêm quando você está moído. Olha para mim, no pior dia da sua vida resolva adorar. É daí que fluem as grandes adorações a Deus. Não é à toa que o hino antigo diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Sabe por que os hinos de hoje não prestam? Porque são escritos na tripulação. Entre um avião e outro, uma agenda e outro, não dá tempo de pensar. É escrito para vender, por isso que não presta. Esses eram escritos em tribulação, moídos pelo caos. Era gente que do pior dia da vida brotava uma poesia para Deus. O leproso vem de longe, afastado da cidade, afastado de todo mundo, do convívio social, detonado, mas ele vem até Jesus numa postura diferente da de muita gente. Ele vem em adoração. E a adoração dele é muito séria, porque ele vem chamando ele de Senhor, soberania, reconhecimento da grandeza absoluta dele. Senhor, ele se curva, é adoração genuína. É ele deixando bem claro que no Império Romano tem um Senhor chamado César, que para ele não é o Senhor. O Senhor para ele é Cristo, um galileu, andando no meio da rua, com um monte de galileus, que não é herói, não tem mídia, não tem aplauso, o povo está começando a conhecer, mas ele tem uma coisa que ninguém tem:
empatia, amor divino, capacidade de servir. Olha o que a Bíblia diz nesse texto aí, tem tanta coisa nesse texto. Olha o que a Bíblia diz, ó. Veio um leproso, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes. Ele colocou a vontade antes do poder. Ele não disse assim: ó, o Senhor pode, então se o Senhor quiser faz. Não, é diferente. Ele colocou a vontade antes do poder. Se queres, podes. Ninguém aqui recebe um milagre porque faz birra divina. Ninguém aqui recebe um milagre porque bate o pezinho no chão, porque determina, declara. Ninguém aqui recebe milagre porque faz 200 campanhas ao longo do ano. A gente só recebe milagre porque Deus quer, pode e pela graça faz. Se queres, podes tornar-me limpo. O que mais me encanta aqui é esse indivíduo não dizer assim: Deus, eu quero ser curado, eu não suporto mais ficar longe, o problema dele é a sujeira, me tira isso aqui, ó. É pedido por um banho. Deus, me lava, me purifica, arranca a lepra de mim, eu quero me sentir limpo de novo. É ruim demais estar sujo. Quer ver uma coisa? A gente está aqui, está tudo normal, tranquilo. Se entra agora aqui alguém sujo, fedendo, ainda que a pessoa não queira, contamina o ambiente. Não é verdade? Tem gente que o perfume dele é ruim, não é? E contamina o ambiente. E se você tem rinite, fica um inferno do seu lado. É ou não é? Esse indivíduo está que não suporta a sujeira de dentro, de fora. Então ele começa pela vontade de Deus. Escuta uma coisa aqui, ó. Ninguém consegue ser cristão genuinamente enquanto não se curvar à vontade de Deus. Quem manda nesta igreja é Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é alfa, Ele é ômega, princípio e fim. Ele faz se Ele quer, porque a vontade dEle é soberana, impera e ninguém pode parar uma vontade de Deus que esteja em curso. Ele é Senhor. O texto diz assim, ó, no versículo 3, ó. Jesus, olha que coisa extraordinária. Isso aqui, irmãos, é capaz de nos libertar. Lembre que é um leproso, todo marcado pelos estigmas de Israel, sujo. Então ele vem, adora. Olha o que Jesus faz. Jesus, estendendo a mão, tocou. Isso aqui na hora deve ter dado um escândalo generalizado. Porque na época, se você tocasse num leproso pela lógica da lei, estava imundo pela mesma imundície dele. Tinha que passar dias e dias de purificação. Ou seja, quando você olhava um leproso, você lia uma plaquinha vermelha: não toque. Só que Jesus agora produziu uma bagunça generalizada, porque Ele tocou e curou. Ou seja, agora não tem ninguém sujo. Era para estar 2 sujos, agora tem 2 limpos. Como é que faz? Só que Jesus faz isso antes de curar. Primeiro Ele toca no leproso, depois cura. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu te aceito como você está. Sujo, leproso, pecador. Para mim, você não é o pecado que você cometeu. O pecado eu tiro e eu preciso de você. Ele toca o leproso, estende a mão e toca. Todos nós estamos aqui hoje porque somos alvos do toque de Jesus. Foi o toque dele que nos salvou, nos distingue. Olha o que a Bíblia diz, ó. Tocou dizendo quero. Aí Jesus põe a vontade de novo antes do poder. Dá na mesma lógica do cara. Ele pediu primeiro vontade, depois poder. Jesus resolve nessa moeda: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. O que Jesus está fazendo aqui é uma demonstração extraordinária, não de poder, mas de amor. Escuta uma coisa aqui, ó. Jesus está reescrevendo toda uma teologia a respeito de Deus. O Deus que Israel conhecia era sempre um Deus de poder, de demonstrações até de fúria. É um Deus que quando está falando com Moisés no monte, deixa uma ordem: ninguém toque no monte, quem tocar morre. É um Deus de raios e trovões, é um Deus que quando aparece, causa tremor, pavor. Aí Jesus vem mostrando um outro lado, que Israel não conhece. Vem mostrando o Pai. Quando ele vai dar o sermão dele, ele vai com todo mundo para o monte. Na lei de Moisés não podia nem tocar no monte, na de Jesus pode subir no monte. Ele vem aproximando com as pessoas, tocando nelas, demonstrando o amor antes do poder. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? Você precisa parar de se envolver com o Deus da mentalidade moderna e começar a se abraçar ao Pai de Jesus, o amoroso Pai de Jesus. O problema não é Deus, são as interpretações que se tem sobre Ele.
Não é à toa que um escritor chamado Lindenberg disse: eu gosto de Deus, meu problema não é com Deus, é o fã-clube dele que eu não suporto. E é verdade, tem gente que transforma Deus num monstro que não tem nada a ver com a palavra. Esse Jesus aqui é um Deus de trabalho, serviço, porém amor. Primeiro toca, depois cura. Primeiro define, declara que tem uma vontade, e que essa vontade dele é soberana. Então ele diz: eu quero, seja limpo. Olha que tremendo, Jesus não diz eu quero, seja curado. Ele usa a mesma linguagem do leproso. Você quer ser limpo? Eu também quero, seja limpo. Jesus está dizendo assim, ó, no meu entorno existe espaço para os sujos, os tortos, os quebrados, os malogrados pela vida, marginalizados, esquecidos, comigo podem chegar. Eu tenho espaço para todo mundo, abraço para todo mundo. Eu tenho abraço para qualquer um. Aliás, irmãos, todos nós estamos aqui essa manhã por causa desse espaço que Jesus abriu. Se Jesus não tivesse abrido a agenda do oprimido, ninguém estava aqui hoje. Jesus abriu para mim e para você a possibilidade da gente entender que o pecado que a gente cometeu não nos afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos livres. Tem uma coisa nesse texto que é extraordinária. Olha o que diz o versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Ó Jesus dizendo, ó, agora sim a lei serve. Uma vez que eu já te demonstrei amor, graça, agora vai lá e cumpre todos os rituais para que a sociedade te aceite de um modo que todo mundo entenda que antes de qualquer coisa você foi aceito pela graça. E uma vez aceito pela graça, sociedade nenhuma pode te empurrar um código violento goela abaixo. Melhor ainda, na sua casa com calma você lê Levítico 14. Tem uma série de ofertas que o sacerdote cobrava do leproso purificado, mas uma delas é extraordinária. O leproso que era purificado tinha que pegar 2 aves limpas, vivas, levar até o sacerdote, uma madeira de cedro, um fio de isopo, levava para ele, fio de escarlate. Olha que interessante, a simbologia extraordinária. Levava para o sacerdote pegava uma bacia de barro, que na linguagem bíblica, a simbologia bíblica é um indicativo do humano, uma vez que ele é feito do pó, do barro. Pegava a vasilha de barro, pegava as 2 aves, imagina essa cena, as 2 aves limpas, vivas, limpas, matava uma dessas aves, colocava o sangue na bacia, pegava outra ave viva, colocava no cedro, amarrava com um fio do isopo e mergulhava essa ave amarrada no sangue da outra ave que ela viu ser morta na frente dela. Aí aspergia 7 vezes sobre o leproso. O que você acha que essa ave estava pensando que ia acontecer com ela? E quando ela já sabia que ia morrer, desesperada, o sacerdote a libertava e ela voava, livre. A simbologia da cruz aqui é extraordinária. Era para eu e você estar naquela cruz, sendo mortos pelo nosso pecado. Mas Deus colocou ele lá, naquela cruz. Ele foi morto por mim e por você, para que hoje a gente tivesse liberdade para poder voar. Foi o serviço dele na cruz. É o que Isaías situou, capítulo 53. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Sabe qual é o grande problema de muita gente nas igrejas do Brasil hoje? A gente esquece que o fato de estarmos aqui é porque Jesus esteve onde a gente não poderia ter estado. Nenhum de nós teríamos a capacidade de suportar o que ele suportou, mas porque ele passou isso por nós, nós estamos aqui hoje. Nunca vai faltar serviço, nunca vai sobrar fé, mas sempre vamos ter a companhia presente do Consolador, andando com a gente e nos livrando das impurezas, toxinas, lepras que o pecado tenta colocar em nós. Todos que estamos aqui hoje somos livres por causa da cruz. Amém? O segundo texto que ele colocou aí, e é muito interessante você olhar para esse texto, Marcos capítulo 5, versículos 25 a 29, diz assim que certa mulher, e eu gosto demais dessa frase, certa mulher, a Bíblia não diz o nome dela, a configuração, quantos quilos ela pesava, a cor da pele, a Bíblia não diz nada, só diz que ela é certa mulher, a pior configuração que existe para alguém. Ser visto como certo alguém, certa pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele cara, aquela irmã,
que ninguém sabe direito quem é. Você já notou que o amado irmão na igreja é aquele que a gente não sabe o nome nem pergunta? É aquele amado irmão, né? É igual nas igrejas por onde a gente anda, que geralmente esposa de pastor é sempre isso, esposa de pastor, a categoria do indefinido, né? O homem é todo cheio, celebrado, os caras falam até o sobrenome dele, exame do pezinho, mostra tudo. Aí dizia, tem a esposa dele aí, a esposa do pastor, aquela que fica só nas sombras, não é? Dificilmente lembra o nome. Nós vivemos numa sociedade que conspira contra o nome. E essa aqui é certa mulher, ninguém sabe direito quem ela é, entra e sai da história sem muita mídia, sem cartaz nenhum. Aí a Bíblia diz que certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, pensa em alguém que sofreu. Porque ela está imersa numa cultura onde a mulher sangrando era considerada imunda, impura, e ela não podia nem tocar em objetos, porque tocando nos objetos também ficavam impuros, imundos, era terrível. Ainda existem culturas no Oriente que tratam a mulher nessa ótica aqui, de opressão absurda. E aqui é muito sério isso aqui, a mulher sofria absurdamente. E tinha milhares de técnicas da época que eram absurdas da medicina, principalmente do ponto de vista judaico. O judeu não podia mexer com cadáver, porque mexer com cadáver era se tornar impuro. Então como é que fazia para fazer autópsia? Não é? Então os médicos não tinham capacidade de mexer no corpo humano para descobrir. A grande maioria das receitas, das técnicas de medicina era pura reflexão, pura chute, achismo. Você tem uma ideia? Até o indivíduo colocou aqui na revista do professor no caso, mas eu quero ler para você. Por exemplo, no Talmud, o livro clássico das tradições judaicas, a gente encontra alguns tratamentos indicados para as mulheres com fluxo constante de sangue. Olha os tratamentos. Por exemplo, remover um pedaço da gengiva de peso equivalente a uma moeda e aplicar açafrão no local. Imagina. Outra aqui, ó, ingerir vinho para fazer cessar o fluxo. O problema é se a irmã gostasse, né? Aí, se nenhum desses procedimentos surtisse efeito, a mulher deveria, essa aqui é a melhor, a mulher deveria sentar-se em alguma bifurcação pela estrada, segurando uma taça de vinho até que algum transeunte aplicasse-lhe um grande susto e gritasse, esteja livre do fluxo. Igual a gente fazia com o soluço. Aí, se a enfermidade persistisse, imagine quanto susto dá para dar numa pessoa com 12 anos sofrendo disso. Acho que essa mulher, se você cumprimentasse com a paz do Senhor, ela gritava, né? Se a enfermidade persistisse, ela deveria ingerir um misturado de cominho, açafrão e fenacho, o mesmo feno grego tem lá na Ásia Menor. Imagina só, isso porque são pelo menos 4 tratamentos aqui, mas ao longo de 12 anos deviam ter infinitos outros tratamentos. Aí eu queria que você imaginasse como era difícil para alguém que não podia sair à rua, nem cumprimentar as pessoas, provavelmente magra, sofrendo com o peso da doença, com o peso da teologia, com o peso do dogma, e o pior de tudo, uma mulher sangrando desse tipo aqui não podia ter filho, vista pela cultura judaica como alguém que não era abençoada por Deus. Alguém que se sentia esmagada pela vida, pelo corpo, por Deus, pela sociedade e pela igreja. Tá bom para você? E olha o que a Bíblia diz. Havia padecido muito com os muitos médicos, despedido tudo quanto tinha, nada aproveitando, antes indo a pior. Aí vem a frase que muda tudo. Ouvindo falar de Jesus. Por isso que é tão importante a veia evangélica da igreja. Evangelização, serviço e fé. Se você tem a extraordinária notícia do evangelho guardado na alma e guarda para você, é o mais medíocre dos humanos. É o falar de Jesus que desperta o ouvir das pessoas que ele tem a esperança do problema. E quanta oportunidade nós temos de falar de Jesus. Eu estava lendo um escritor esses dias que disse o seguinte: nossa sociedade, nossa época, não poderá chegar diante de Deus com qualquer desculpa, porque somos a única sociedade até aqui na história que tem a seu favor todos os recursos do mundo. Irmão, imagina se Paulo tivesse Facebook. Imagina se Paulo tivesse acesso às mídias que a gente tem. Se Paulo, preso, no meio de navio, sofrendo naufrágio, ralando à torta e à direita, conseguiu escrever metade do Novo Testamento, imagina se Paulo tivesse um iMac, um MacBook. Imagina se Paulo tivesse um iPad. Ele teria escrito quantos Novos Testamentos? Quanta coisa esse homem teria escrito, sistematizado de doutrinas. A gente tem tudo isso, não consegue escrever uma linha.
Porque a gente vive numa sociedade que suga, mas não dá. Numa sociedade acostumada a usufruir. É a síndrome da esponja. Absorve, mas não reage. É muito sério isso. Olha o que o texto bíblico diz, ó. Ouvindo falar de Jesus, aí começa uma lógica que eu acho bem interessante. Essa mulher tem uma atitude muito parecida com muita gente nas igrejas de hoje. É por isso que a Bíblia é tremenda. A Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã, não é? Ela começa a mostrar umas coisas que a gente vê hoje nas nossas igrejas. Essa postura dessa mulher é a típica postura dos caçadores de milagres, os milagreiros de igreja, que só vai na igreja porque se tem campanha, que só vem na igreja se tem milagre, que só vem na igreja se tem um ungidão de fora, que só vem na igreja se aparece um X-Men divino, um Batman de Deus. É ou não é? Aí ele vem. A mulher faz a mesma coisa. Dá uma lógica. Olha a lógica da mulher. Primeiro que ela vem por trás. E essa é uma das lógicas mais equivocadas da igreja. Ninguém consegue encontrar Deus de costas. Ele é um Deus que sempre vai olhar no seu rosto, sempre vai buscar relacionamento. Não é um Deus que se encontra nas costas, ele sempre aparece de frente. Ela veio por trás, entre a multidão. Agora, para ela vir entre a multidão, tem que ter coragem. Porque lembra que ela é uma mulher imunda. E ela não pode chegar simplesmente e tocar. E Jesus está no meio, a multidão em volta. Jesus é ponto de equilíbrio da história. Até para ser crucificado ele está no meio. E a mulher tem que romper a multidão. E eu pergunto a vocês, é possível entrar no meio de uma multidão sem tocar em ninguém, sim ou não? Não dá, irmãos. Agora tenta imaginar em quantas pessoas ela toca ao longo do caminho. E cada um que ela toca, ela deixa sujo, porque ela está suja pela lei. Imagina essa cena. Toca em um, o cara está sujo por ela. Aí esse cara vai tocar em outro, porque abriu um deslocamento na massa, e à medida que vai tocando, todo mundo vai ficando sujo. A mulher entrou ali, sujando todo mundo. Ela é um tsunami de impureza. Chegou sujando a galera geral. Só vai parar em Jesus. E o texto é tão tremendo, que ela vem sujando, 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 até que chegar e para em Jesus. Tocou na sua vestimenta, e o texto diz, porque dizia, se tão somente tocar nas vestes dele, sararei. A lógica é a seguinte, eu vou lá, pego a minha vitória, saio de fininho, ninguém fica sabendo. Um Deus que eu uso a granel, no meu estilo, eu guardo ele, saio, ninguém precisa saber do meu problema, sem qualquer relação com Deus. Eu uso Deus. Aqui que está o erro. Há muita gente fazendo isso hoje. Eu vou lá, ninguém precisa saber de nada, eu vou lá e toco. Só que a Bíblia vai dizer que é só confessando, pecado só sai pela boca. Melhor de tudo, igreja é comunhão. É na conversa sadia que a gente recebe e é recebido pelos irmãos, que a gente edifica e é edificado pelos irmãos. Fé cristã não se faz solitária, por isso o serviço. Você não trabalha só para você, trabalha para os outros. A fé se faz nesse movimento, no ir e vir, no contato um com o outro, no abraço, na lógica de estarmos para os outros. Você já pensou se eu tivesse passado a minha vida inteira estudando para mim? Que graça teria isso? É maná que você guarda e apodrece. Eu passei a vida inteira estudando para vocês, para ter o que dizer quando subir aqui. Vocês legitimam tudo que eu sei. Fonte, quanto mais mexe, mais água dá. Água parada dá dengue, zika e chikungunya. É ou não é? Como é bom quando a gente pensa esse ângulo aqui, ó, de libertação, de transformação. Aí a Bíblia vai dizer, olha que incrível, ela veio por detrás da multidão. Imagina essa cena aqui, ó, ela sujando todo mundo, até que chega em Jesus, para. Aí quando essa onda de sujeira que ela provoca em Jesus para, quem para é Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus parou e disse, alguém me tocou. É porque o texto aqui, ó, ele cortou essa parte na revista, mas tem isso aqui. A Bíblia diz que Jesus parou e disse, alguém me tocou. Aí entram os discípulos, que por incrível que pareça, até hoje a gente faz igual. Você já viu que quando Jesus fala uma coisa, a gente fala o contrário? A igreja tem essa mania, não tem? Os discípulos congregam com a gente até hoje. Então os discípulos falam, mas Senhor, a multidão te oprime. O Senhor vem perguntar quem nos feriu. É que o texto é tão bonitinho, né? Mas se fosse traduzir na nossa linguagem hoje, é Senhor, o que é isso? Meu Deus, Pai. Só que não, né, Jesus? Não dá. Multidão aí te apertando para todo lado, o Senhor vem perguntar quem me tocou. Que pergunta? Isso aqui não cabe para hoje. Não é digna de um mestre como o Senhor. A multidão te oprime. O Senhor vem perguntar quem me tocou. Jesus não perguntou quem oprimiu. Não é? Ele sabe que multidões só oprimem. Só que no meio da multidão que oprime, tem oprimidos. E os oprimidos tocam. E só Jesus sabe quem oprime e quem toca. Porque Jesus consegue distinguir quem está aqui porque é servo e quem está aqui porque é fã. Que tipo de multidão você é hoje? A multidão dos fãs ou a multidão dos servos?
A multidão do fã é aquela, tira o pé do chão. A multidão do servo é aquela, põe no chão e siga-me. Quem me segue não andará em trevas. A multidão do fã só vem aqui quando tem campanha. A multidão do servo vem aqui para orar. Vem aqui para buscar a graça de Deus. Porque sabe que se tiver 2 ou 3, Ele está no meio. E o que interessa é Ele. Que multidão você é? Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Tem 2 sentimentos no texto completamente diferentes. Jesus sente que dele saiu virtude. E a mulher sente que foi curada. Só que a Bíblia não diz que a mulher foi curada na hora. Diz que ela sentiu em seu corpo estar curada. O problema de hoje é que essas grandes igrejas que crescem só na base do milagre, usam isso aqui, sintomania. A coisa do sentir, sugestionamentos. É aquela ideia, venha pela minha fé. Porque se acontecer, você usou minha fé. Se não acontecer, você usou a sua. É ou não é? Sentimentaloide, achismo, sugestionamento. Gente que faz efeito placebo, aquela coisa que dá uma sensação, libera uma energia, uma endorfina. Você sente uma onda de prazer, vai para casa achando que está curado. 2 dias depois volta com a dor duplicada e não sabe o que faz, porque aí fica com culpa. Será que foi eu que duvidei? Não é esquisito? A mulher sentiu, porém ela ainda não está curada. Sabe quando ela vai estar curada? A Bíblia diz que aí ela assume que foi ela. E de joelhos o adora e diz, fui eu, Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou para ela, chamou de filha. A primeira mulher na Bíblia que ele chamou de filha. E diz, filha, vá para casa e ser curada do teu mal. Agora ela é curada. Porque agora ela assume, fui eu. Agora ela entende que não dá para entrar na igreja, pegar uma cura e sair pela porta lateral, sem qualquer relacionamento com Deus. Com Deus você chega, olha para Ele, Ele olha para você, sabe que você tem um mal, que é pecador, que é terrível, que Ele poderia te matar num piscar de olhos, mas a graça te cobre de amor de cima e embaixo. Então Ele te recebe, trata, cura, purifica e te devolve a vida. E sabe o que é mais tremendo? Você entrou sujando todo mundo, você volta limpando tudo que sujou, porque cada um que você toca agora está limpo, porque você está limpo e a graça de Deus arruma o caminho. Caminho de retorno, caminho de purificação. Há muita gente hoje envolvida, mas sem estar inserida no corpo. O versículo 29 do texto que nós lemos diz assim, ó, logo que secou a fonte do sangue, sentiu no corpo, está curada daquele mal. A mulher teve uma sensação boa, mas sensações não salvam. Quem salva é Cristo. Cuidado com sensações. Tem gente que vive escravo de sensações. E sensação é um negócio perigoso, irmão. Uma coisa é a sensação da sua esposa, do seu esposo, fazendo um carinho na sua pele. Outra é a terrível sensação do caminhar de uma aranha. É ou não é? Cuidado com sensações. Há muita gente vivendo de sensações, o que gera sensacionalismo, o que faz a multidão ficar em êxtase. Sabe de onde vem a palavra êxtase? Do grego, do prefixo ex, para fora de. Quando você está em êxtase, você está arrancado de si, não pensa. Não é à toa que o filho pródigo, para voltar para casa, primeiro caiu em si, porque estava fora de si o tempo todo. Quando percebeu que a vida não tinha eixo, voltou para o lugar. E quem volta para si, volta para o Pai. Sabe que tem casa. Uma das maiores tragédias da igreja evangélica brasileira hoje, contemporânea, é que ela é uma igreja de sensações. A lógica que tem é sinta, não é? Aí você fica ali desesperado para sentir alguma coisa, nem que seja um arrepio, que é puro derme, epiderme, só isso. Não tem gente do sintomania. Você já viu pregador que não consegue pregar para gente calada? Eu já prefiro que você não fale nada, fica assim que está bom, não é? Aí fica o tempo todo desesperado, que é para ver, você não está sentindo nada, irmão, então morreu, é ou não é? Se você está aqui, a vida é sentir, é ou não é? Está sentindo tudo. A gente não precisa de sintomania. Não precisa de sentimentalismo fabricado. A gente não precisa gerar em você emoções no intuito de gerar comoção. O que a gente precisa o mais rápido possível é de arrependimento nas emoções, para a gente poder se curvar diante de Jesus e dizer para Ele, o Senhor é o mais importante para mim. Eu estou aqui porque sujo eu estava, mas eu resolvi chegar até o Senhor, a fonte capaz de me lavar de todo mal. O terceiro texto que ele botou aí é fundamental. Marcos capítulo 10, para você ter uma noção.
Marcos é considerado pela tradição da igreja como o primeiro dos evangelhos a ser escrito, tanto que ele é utilizado como base para todos os outros evangelistas. Marcos é um texto que provavelmente foi ditado por Pedro e escrito por Marcos. Texto que tem uma capacidade incrível de trabalhar o centro de Cristo. O tema central de Marcos é o servo sofredor, acima de tudo e de todos. O Cristo que vem para servir. E se o seu Senhor é reconhecido como servo por excelência, o mínimo que você tem que fazer é servir. Não é verdade? Senão, que tipo de relação você tem com Jesus? É muito importante entender isso. Olha que interessante, o texto diz assim, ó, mas Jesus chamando a si. Por que Jesus chamou a si? Nesse texto, depois você lê na sua casa com calma, Marcos capítulo 10, vem uma mãe com 2 discípulos e chega para Jesus, primeiro já chega para Jesus com a lógica canalha. Ela diz assim, Senhor, queremos que o Senhor nos conceda aquilo que vamos te pedir. Já no sentido de aprisionar Jesus na oração, olha a lógica. A gente não vai pedir não, primeiro o Senhor avisa, o Senhor fala para nós, vai dar, aí a gente pede. Cuidado com esse tipo de proposta. Aí ela chega para Jesus e fala assim, ó, quando o Senhor vier na sua glória, deixa meu filho sentar um à tua direita, outro à tua esquerda. Não é coisa de mãe? Não é? Maniazinha que a gente tem de querer achar que todo o ministério tem a ver só com a nossa família, não é? Sabe o que é mais interessante? É que isso não é uma coisa só dela. A Bíblia diz que os outros discípulos começaram a brigar com eles por causa do pedido. É tipo assim, ó, não pede não, que a gente já estava com isso em mente, essa cadeira é nossa. Jesus olha para eles e fala, vocês vão poder beber o cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo que eu vou ser? Sabe o que eles responderam? Podemos. E quando você vai olhar na história da igreja, foram os primeiros a morrer, martirizados. Porque cálice para Jesus é sofrimento. Aí eles estão com aquela coisa de, nós vamos mandar, olha a lógica. Jesus vai vir poderoso em reino e glória, e nós vamos para cima, ministro da fazenda, nós vamos detonar tudo, nós vamos ser os caras, imagina. Um bando de galileu que nunca sequer pisaram no centro do poder, já estão ambicionando as coisas extraordinárias. É política na veia. Olha o que Jesus faz. Chamando-os a si, disse, sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam. Ou seja, quem julga que é príncipe de todo mundo, gosta de mandar, está na veia deles. Eles gostam disso, de se sentirem senhores sobre os outros. Usam todo e qualquer talento para manipular caráter. Eles gostam dessa sensação de serem ovacionados, de andar nos braços da multidão. A droga mais poderosa que existe é a droga do eu. Ser celebrado pela mídia. Irmãos, um dos maiores perigos de quem canta, prega, ministra, é pastor, pastora nas igrejas, sabe qual é? Esse momento aqui, ó, quando a gente desce, as pessoas nos abraçam, isso é bom, todo mundo precisa do elogio, mas se esse elogio descer ao coração e levantar um altar, eu estou morto. Coisa complicada é o poder, é por isso que Deus não se move pelo poder. Se o seu Deus foi alguém capaz de descer aqui, subir numa cruz e em público morrer, ou seja, para Deus a lógica não é poder, é amor, é graça, é serviço. Nós vivemos numa igreja que é obcecada por poder, e isso é um perigo. Poder não é a arma usada por Deus nas guerras do mundo, é a arma usada pelo diabo. O que ele ofereceu para Jesus o tempo todo na tentação do deserto era poder. Jesus abriu mão de tudo isso, para ele não é poder, é propósito, é milagre, é graça, serviço para o outro. Olha que interessante, o texto diz, ó, os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Jesus está colocando um termo de autoridade, mas o indicativo é de autoritarismo, o uso errado da autoridade, de gente que gosta de se lançar sobre os outros, de pisar nos outros. Eu nunca me esqueci de uma cena, quando eu comecei a ministrar por esse Brasil, viajar, eu fiquei uma vez hospedado na casa de um pastor, e o pastor, quando eu cheguei na casa dele, assustei, na sala que ele me levou para conhecer a sala dele lá, tinha um tabuleiro imenso de xadrez e um monte de peça, e cada peça tinha o nome de uma congregação do campo dele, e ele gostava, sentava assim e falava, pastor, eu fico aqui pensando assim, ó, eu tiro esse daqui, ponho aqui, aí pego esse e ponho aqui, e esse eu volto para cá, aí essa congregação cresce, aí eu ponho esse daqui. Uma sensação de poder tão violenta que nunca mais saiu da minha mente, o desejo de mexer com o povo do jeito que quer. Davi quase morreu por causa disso. Tentou numerar o povo de Deus, contar, sentir dono da casa.
Se Jesus retirasse a sua glória de nós aqui hoje, por um segundo, nunca mais existiria na história uma catedral da família. Nós só estamos aqui hoje porque a sua graça nos sustenta, a sua graça nos recebe, nos cura, nos restaura, nos renova e nos trata na intimidade onde os monstros habitam. É muito sério isso. Olha o 43. Entre vós. Eu queria que, se fosse possível, grifasse essa frase. Entre vós não será assim. Como eu gosto dessa frase. Eu ministrei sobre isso lá em Blumenau, Santa Catarina, se não me engano, ano passado, 2013, não sei. Entre vós não será assim. É muito sério o que Jesus está dizendo. O padrão do mundo não dá para vocês. Não é o que eu quero para vocês. Vocês andam por outra lógica, se regem por outra vontade. Vocês têm outra direção, outro rumo. A mente de vocês e o coração de vocês não tem a ver com essas propostas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a palavra que manda no mundo é poder. A lógica do mundo é mercado. A de vocês é serviço, é amor, é graça. É permitir que o outro cresça, é estender a mão para o caído, é abraço, é cura. Em vocês a lógica é outra. Isso aqui é fundamental para entender o propósito de Jesus para nós enquanto serviço e fé. E olha que incrível, ele diz assim, entre vocês não será assim, antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso servo. Jesus vai mostrar isso aqui para eles na prática, no dia que eles estão na mesa da ceia, e começa uma discussão entre eles, quem de nós é o maior? Imagina essa discussão, o maior é Pedro, não, o maior é João, fica ali do lado de Jesus, o maior é outro, cada um. Aí Jesus se levanta da mesa, e dá um susto. Irmão, pensa no susto que os discípulos tomaram. Porque quando Jesus sai da mesa, enquanto ele está na mesa, ele é anfitrião, dono da festa, o que dá o jantar, o cara. Só que ele sai, e quando ele volta como o mais baixo tipo de escravo da cultura da época. Com uma toalha enrolada, uma bacia cheia de água, nem parece o dono da casa, de longe. Acabou com os propósitos de mandar dos discípulos, destruiu a sanha de poder, a tara de mandar. Ele chega para os discípulos com a lógica: olha, vocês estão prontos para lutar por tronos, por coroas e nações, mas o que eu ofereço a vocês é uma bacia, uma toalha e pés para lavar. Estar em Jesus não tem a ver com quanto eu olho para a sua cabeça procurando coroa. É o quanto eu olho para os seus pés, procurando o que fazer. Utilidade. É eu descer, abraçar, limpar. Toda vez que você abraça alguém na igreja, que você é um canal de Deus para facilitar a vida de alguém, você está lavando os pés. Está melhorando a intimidade, a humanidade de alguém, tocando em vidas, mexendo com gente, fazendo diferença. É gente que vive, que você nem nota, às vezes, coisas tão grandes que acontecem no meio da igreja. Sabe quando você entra na igreja assim, um desejo imenso de abençoar alguém? Você não precisa profetizar, chegar para o indivíduo e falar: esse profetiza, meu servo, você está com um problema na sua casa e leva a pessoa à vergonha mais absoluta que existe. É quando você sabe disso, chega em casa, faz um cheque daquele bem abençoado, coloca no bolso do irmão e some sem nem que ninguém te veja. Não precisa, ninguém precisa te ver. Jesus já viu por dentro. Por isso sabe que seu coração é capaz de fazer, por isso tocou em você, mexeu na sua alma. Ele sabe quem é você. Ele já te achou antes que todo mundo te visse. Você já percebeu que quando você abençoa, é você quem fica satisfeito? Não é verdade? Você já abençoou alguém, saiu tão feliz assim, uma alegria, uma sensação tremenda. Tanto é que às vezes, se você parar para pensar, parece até que a pessoa é ingrata, ela nem sentiu muito, mas você saiu realizado. É porque o Espírito que habita em você falou: agora é meu servo. Está fazendo, está existindo, dando vida, mexendo em gente, fazendo diferença. Olha o que Jesus diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse texto aqui é a base do Evangelho de Marcos. É ele dizendo assim, o tempo todo: o Cristo que nós servimos não é um Cristo que se procura nos palácios, não é um Cristo que se procura nas tribunas, não é um Cristo que se procura no alto, é sempre embaixo. Quiser achar Jesus, você quer ver uma coisa? Dá uma olhada nas companhias que Jesus tinha no Novo Testamento. Jesus era rodeado de gente pequena, frágil, quebrada, pobre. Ele mais andou pelo lado de Cafarnaum, lidou com leproso, viúva,
A Bíblia diz que ele pegou as crianças uma a uma, as abençoou e orou. Uma a uma. Interrompeu a mensagem, parou de pregar, de ensinar para pegar uma por uma das crianças do colo. Para eles, as crianças não eram a distração do culto, aquelas que a gente inventa uma salinha no canto e joga. Para eles, elas eram um alvo tão poderoso que ele podia parar de pregar para que uma a uma fosse alvo do seu olhar. Quão distantes de Jesus nós ainda estamos, irmãos? Mas eu creio que esse ano, a proposta do nosso coração, intimidade com Deus, isso vai nos deixar tão perto de Jesus. Tomara que a gente saia daqui sendo confundido na rua com Cristo. Alguém diga, esse indivíduo parece com Jesus, anda como Jesus, fala como Jesus, toca as pessoas como Jesus. Todo ambiente que ele chega fica diferente, porque onde ele entra, existe a graça para servir, para ser servo de Jesus, andar com Jesus, viver como Jesus. Charles Studd, um missionário, dizia: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício será grande demais que eu não faça por Ele. A pergunta que fica aqui essa manhã para nós é a seguinte: que tipo de fé tem no seu serviço? Quais são os serviços da sua fé? Você trabalha para Deus? Você já notou que o indivíduo se mata no trânsito, ele faz malabarismos, mas ele não chega atrasado no serviço só porque ele tem que marcar aquele ponto lá e ele sabe que 1 minuto a mais ou a menos dá problema? Mas aí na igreja ele chega por último e quer sair primeiro. Não é esquisito? Você já viu que tem gente que lá no trabalho o patrão humilha, ele arrebenta com ele, ele fica pianinho, quieto, humilde, quieto. Na igreja, se Deus falar uma coisinha diferente, já fica iradinho, nunca mais volta na igreja, não é? Não tem? Não tem gente que é uma benção no trabalho, na igreja ele inferniza a igreja que o diabo tira férias? A quem você serve? Deixa eu deixar uma coisa bem clara para mim e para você aqui hoje, é para nós isso aqui, ó. Na igreja, você não serve só a Deus. Eu só sirvo a Deus. Se você faz isso, está errado. Nós aqui servimos a Deus e aos outros, porque esse é o nosso projeto de fé. Servimos a Deus e servimos aos irmãos, porque é nessa celebração da fé que a graça de Deus se estabelece, e nós somos igreja não porque estamos aqui juntos, mas porque o nosso coração é unido no altar daquele que nos chamou. Fica de pé, por favor. Ou seja, eu quero que você guarde no seu coração essa manhã, que a fé cristã não é ser visto, é serviço. Amém? Parece, né? Ser visto. Ainda tem muita gente com a doença do ser visto. Cada dia que passa a gente tem visto umas coisas surgir no arraial evangélico brasileiro de doer. Coisas absurdas. Todo dia que tem uma coisa nova. Cada dia alguém inventa uma coisa. Eu estava fazendo uma pesquisa para o livro que eu estou escrevendo dos nossos cursos de homens aqui. Eu estava olhando algumas das bizarrices do mundo gospel, a falsa intimidade. Tem uma mulher no Rio de Janeiro que inventou chá de Salmo 91. Você está doente, você tira a página da Bíblia, Salmo 91. Põe na água, ferve e toma. Irmão, haja Bíblia. Não é? Já pensou? Tomar um chazinho todo dia de Salmo 91? E os irmãos da Turquia, que tomam chá todo dia, como é que vai fazer? Chá de Salmo 91. Eu fiquei sabendo de uma igreja que você chega lá, tem uma mesa branca na frente. Eu não sei porque o preconceito com a cor tem que ser branco. Sabe o que é o negro? É o acúmulo dos azuis, é céu sobre céu até ficar preto. É quando você fecha os olhos e a glória que surge não tem cor. É, não é? Aí bota uma mesa branca lá na frente e o irmão sentado lá, Chico Xavier, com a mão na cara. Aí você vem, fala os problemas para ele, ele vai dar uma receita e você vai para casa, faz o remédio e toma. É garrafada gospel. Imagina. Eu fiquei sabendo de uma igreja que mandou o povo colocar a Bíblia dentro do travesseiro para ter bons sonhos. Tem uns caras que devia ser roteirista de Hollywood, não tem? É muita criatividade, pouca graça, né? É a velha política de Roma, pão e circo, o povo gosta, faz cócegas na alma, mas não salva. O que salva é a palavra genuína e sincera, não apenas lida, mas comida, transformada em vida e servida na história, por onde a gente anda para a glória de Deus. A nossa vida
é muito mais do que aquilo que as pessoas sugerem. A sua vida com Deus não tem a ver com o tempo que você tem de casa. Não existe uso capião da fé cristã. Você está aqui hoje, pode ser um menino na fé, mas cheio da graça de Deus. É melhor do que um velho prestes a cair para trás da cadeira, porque não tem mais vida com a graça. Céu é relação de intimidade. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado pela reflexão que fizemos aqui, Senhor. Tudo que eu te peço, Senhor, é que nos ajude nessa difícil caminhada de sair do centro, de abaixarmos o volume do nosso ego, para escutar os murmúrios da humildade. Precisamos, Senhor, cada vez mais equilibrar essas dimensões de servir e de fé, porque não podemos ter apenas uma fé na fé, que não gera, que não faz, estéril, que sem obras é morta. Mas também não podemos ter só um serviço que obedece apenas porque tem que fazer, serviço compulsório, Senhor, porque aí é só escravidão. Mas se nós tivermos um serviço que tem fé e uma fé que serve, teremos graça na alma, e todo o trabalho da nossa alma também será visto e satisfeito. Torna-nos cada vez mais teus servos. Ninguém aqui manda em ti, Senhor, mas todos aqui te adoram, todos aqui te celebram, todos aqui te exaltam, todos aqui reconhecem a tua soberania. O Senhor não está em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor está em tudo. Tudo te pertence, tudo é teu, porque o Senhor a tudo preenche. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor.